nós recebemos com muito carinho e, obviamente, com muito prazer, Daniela Silva, ela que é gestora da Vigilância em Saúde aqui em Sorocaba e, obviamente, nós vamos falar sobre este mal que tem realmente assustado bastante os brasileiros. Afinal de contas, saiu o ranking ontem, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de países com maior número de notificações por dengue, isso em 2024. Número de casos em Sorocaba, segundo os dados divulgados ontem, inclusive, 30.031 casos desde o início da epidemia. Mais de 3.100 novos casos em apenas 5 dias, desde a atualização da semana passada, da quinta-feira, aliás, na quarta-feira, antes do feriado, até esta segunda-feira. Ou seja, números que preocupam. Daniela, um prazer imenso receber você aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse mosquitinho que realmente tem tirado o sono, não só do sorocabano, mas do brasileiro de uma forma toda, né? Boa noite, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Sim, eu acho que hoje em Sorocaba a nossa batalha diária, todos os dias das zoonoses, para tentar combater principalmente os focos nas denúncias que a gente tem e conscientizar a população cada vez mais de que a gente precisa cuidar não só o da gente, às vezes, acho que um pouquinho do outro também. Daniela, a gente tem, e desde o início da epidemia, desde o início do ano, a gente vem falando sobre dengue, focos, cuidados, isso e aquilo e tudo mais. E aí havia uma perspectiva de um platô de transmissões no mês de abril, entre a primeira e segunda quinzena de abril, um platô de transmissões. E aí, obviamente, para se entender um platô, as transmissões tenderiam a ter uma queda. Isso não aconteceu e a gente tem visto que as transmissões elas continuam aumentando, continuam crescendo. Dá para explicar o porquê disso? Até porque nós tivemos uma queda de temperatura brusca nos últimos dias, né? E mesmo assim os casos continuam subindo. Sim, na verdade, em abril nós esperávamos, a gente conta por semana epidemiológica, na verdade. Nós esperávamos que o pico ia ser em abril realmente, mas ela se estendeu um pouquinho por conta do calor. Tá frio, esfriou um pouquinho mais, mas assim, o ciclo do mosquito, ele demora um pouquinho. Então, a gente não precisa de um frio de 2, 3 dias, a gente precisa de um frio de 1 semana, 2 semanas, graças a Deus que agora foi anunciado que vem uma nova frente fria. Para quê? Para que esses ovos, eles na verdade não virem mosquitos adultos, eles dependem mais ou menos de uns 5 dias para eles virarem adultos. Então, com o frio, eles não se proliferam, mas os que já estão aqui, eles continuam transmitindo, então não tem como parar a transmissão. Já diminuiu um pouco, mas por enquanto a gente não tiver um frio um pouquinho melhor, a gente não vai ter, na verdade, a gente sempre vai ter ele se multiplicando, né? Porque ele demora de 48 horas, na verdade, quando ele coloca os ovos, aí ele vai virar a larva. Em um dia, mais 48 horas, ele vira um mosquito adulto e ele já pode transmitir. Se a gente tiver 2, 3 dias de frio, ele não vai acontecer, ele não vai conseguir e tem que ser abaixo de 18 graus. Então, ele tem algumas características. Porque ele morre nesse período ou ele não morre? Ele não nasce. Ele não nasce. Ele não nasce. Mas ele continua ali. Ele só fica esperando ali o só momento. esperando o momento, exatamente. Mas assim, com o frio, ele fica parado ali até acontecer alguma coisa, ou até morrer. Quanto tempo que pode durar um ovo? Ali? A larva. Isso, a larva, isso. Ela dura até colocar os ovos, a larva, 48 horas. Então, assim, com o frio, ele não vai eclodir e ele vai ficar ali. Aí, o que acontece? As nossas ações, pedindo para que limpem os reservatórios, vai retirar esses ovos que estão ali, para eles não se não virarem adultos, na verdade. Mas os que já são,
eles vão continuar transmitindo. Agora, em Votorantim, a prefeitura tem afirmado aí que tem registrado uma queda no número de casos. E por que que em Sorocaba, que está do lado, ainda esse assunto parece que não está igual, né? Não está igual. O Votorantim está diminuindo, Sorocaba ainda não Inclusive, acompanha. a cidade de Votorantim já desativou o posto Sentinela, né? Isso. E nós ainda permanecemos, obviamente, nós somos uma cidade 3 ou 4 vezes maior que Votorantim, então uma densidade populacional muito maior, mas a gente ainda continua tendo esses casos. Sim, esse é um ponto que nós temos nós temos várias unidades hoje em Sorocaba que fazem o atendimento da dengue. Uma delas em específico é a Zona Leste, que é quase na divisa. E nós temos muitos casos de outros municípios. E assim, Votorantim lidera os nossos casos, entendeu? Então, assim, não Porque é vem de lá. contabilizado para nós, mas assim, nós atendemos, mas eles contabilizam para o município. Lá, na verdade, eles não procuram, mas aqui eles acabam vindo mais para cá, entendeu? Vamos dizer assim, uma migração de lá para cá. Sim. Como é que está funcionando o esquema de ações, né? De nebulização, enfim, para combater? A prefeitura tem ido nas casas, tem realizado a nebulização? Como é que está esse processo? Sim, nós sempre começamos muito antes de acontecer qualquer coisa. Só que agora, nesse momento exato, o que nós fazemos é assim, a vigilância epidemiológica, ela tem por bem, na verdade, todos os óbitos que a gente recebe, a gente tem que fazer um raio estimado ali, porque ali provavelmente é um foco. Então, as nebulizações estão voltadas para isso, mas as equipes de rua, os agentes que batem de casa em casa, isso está sendo feito diariamente, todos os dias, exaustivamente, inclusive, para ver se a gente consegue combater esse mosquito, na verdade. Essa, na verdade, foi inclusive uma das perguntas de um dos ouvintes durante a tarde, né, o Vinícius, que ele enviou esse questionamento, com relação à nebulização, que ele segundo palavras dele, em outros momentos, nós ligávamos na prefeitura, a prefeitura vinha e fazia a nebulização e resolvia. Isso aconteceu em outros anos. Esse ano, a gente viu um número menor de equipes fazendo a nebulização. O próprio prefeito Rodrigo Manga, por diversas vezes, falou, inclusive, do drone, né, que chamou ele de, como é que, se eu não me engano, era nave de nebulização. E muitos ouvintes têm questionado que não têm visto com tanta frequência essas ações de nebulização na cidade. E aí eles acabam trazendo dado. Por exemplo, subiu muito o número porque a gente não tem visto a nebulização. Em outros momentos, esta nebulização funcionou e funcionou bem. E a gente vê, né, Ed Passos, que em São Paulo, por exemplo, outras pessoas reclamam da nebulização, de como é feita a nebulização por lá. Quer dizer, vai acabar não agradando todo mundo, mas a maior parte das reclamações vem com relação à falta de nebulizadores. Sim, esse é um ponto que a gente, na verdade, seria mais voltado para as zoonoses, mas que a gente tem discutido bastante, que nós temos hoje em Sorocaba 5 equipes de nebulização. Essa nebulização ela tem que ser feita noturna, ela não pode ser feita diurna, ou se diurna, pedir para as pessoas saírem da casa. Só que o que aconteceu? O número de casos ele aumentou tanto que a gente está dando preferência, não é preferência, a gente tem que fazer o raio da onde aquele morador teve o contágio ou está tendo o maior número de casos. Então, não que nós não estejamos fazendo de jeito nenhum, mas a gente precisa, na verdade, focar aonde tem maior número de casos e aonde acontece um óbito, que, na verdade, a gente tem que fazer todo o raio ali. E aí, o que acontece com uma cidade que hoje, né, com 725 mil habitantes, 5 equipes acaba sendo pouco, né? Lá no começo, quando não tem, sem epidemia, a gente dava conta, mas agora, neste momento, nós estamos dando prioridade para isso, principalmente onde tem o maior número de casos. Hoje, nós temos um número ainda alto de casos, né, de casos confirmados. Esse aumento que realmente me chamou a atenção
em apenas 5 dias, um pouco mais de 3.100 casos. E aí a gente começa a observar também o número de mortes. Eu queria que você explicasse, para ficar bem claro para o ouvinte, porque é uma outra questão que chega bastante para a gente. Nós temos 15 mortes confirmadas, pelo menos o boletim de ontem, 22 mortes confirmadas, 15 mortes ainda em investigação. E aí, quando vem a atualização da confirmação da morte, aconteceu no dia 26 de abril, uma data esporádica. Por que demora tanto tempo assim para a gente ter essa confirmação, Daniela? Porque nós fazemos os testes aqui. São feitos os testes aqui e quando, na verdade, vai para serviço de verificação de óbito, a gente também, é um protocolo das arboviroses enviar para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Então, o que é que acontece? No início, não tinham tantas mortes, né? Então, ele é o estado de São Paulo inteiro. Então, o que acontece? Chega, eles dão, não preferência, mas para o SVO, que ali tem que fazer a liberação para saber do que morreu, e tem algumas pessoas que vai demorando um pouco mais, mas isso é por conta do número de casos. Tá? Quanto mais da demanda deles. Quanto mais vai aumentando, e a gente só pode confirmar com base nos dados que eles nos passam. Outro dado que chama a atenção é com relação às internações. Hoje, deixa eu pegar o dado correto aqui, são 35 pessoas internadas. Aliás, dados passados ontem também, né, atualizados ontem. 8 delas estavam em UTI. E dessas 35 pessoas, 100% delas em hospitais particulares. Explica pra gente o motivo de não se ter internações nos hospitais públicos da cidade. Na verdade... Acho que tinha, se não me engano, me perdoe, se não me engano, tinha 1 ou 2 pessoas que estavam no Adib-Jatene, né? Que aí sim é hospital público, que é o novo regional. Santa Casa também. A MIMED, a gente tem contratualização de leito lá. É que assim, muitas vezes o tratamento para dengue ela não tem medicação, não tem uma medicação que a gente possa dar e falar assim, essa medicação ela vai melhorar. É basicamente a hidratação. O que acontece nos nossos PAs, tanto os terceiros quanto os nossos próprios, que a pessoa ela já fica no PA, às vezes, por 48 horas hidratando, que seria o ideal para dengue. Tá. E aí ela tem uma melhora e ela acaba indo para casa e retornando para colher, fazer o monitoramento, fazer o hemograma. E nos hospitais particulares, às vezes, porque não é tão grande assim, ou não tem a capacidade, acaba internando. Então, essa é a diferença, tá? E desde o dia 30 de abril, nós não estamos testando mais, né? A gente só testa realmente os internados. Então, nem os particulares, porque antes a gente fazia isso, mas está na cartilha do Ministério, que a gente já não precisava testar há muito tempo atrás, mas também pela escassez, não é nem por nada, não tem no mercado. Testes. A gente, tipo assim, se a gente encontra 1.000 testes, que pra gente irrisório. Não ia fazer diferença nenhuma. E a demora muito grande para entregar. Eu vou conseguir entregar daqui 60 dias, sendo que a gente precisa para já. Então, o município tomou essa decisão de não testar mais, porque a gente é respaldado pelo protocolo, então a gente faz por clínico epidemiológico. Então, a partir daí, a gente só faz nos internados. Os internados todos têm sido realizado o teste. Tá certo. Daniela, nosso tempo realmente vai muito rápido. O Hugo, ele está fazendo uma observação aqui. O Hugo, final telefone 8668. Minha esposa está na UPA da General Carneiro. Lá é o PH, né, da General Carneiro. Está lotado. A irmã dela está com dengue e aí ele manda uma foto aqui de realmente muita gente, ou seja, tem muita gente procurando atendimento, muita gente com sintomas da dengue. E a orientação é essa mesmo. Teve sintomas, buscar. Nós temos 3 unidades sentinelas, mas algum sintoma da dengue, buscar o atendimento é muito importante. A hidratação, febre,
começou com qualquer tipo de sinal de alarme, procurar realmente, porque às vezes as pessoas falam, vai demorar, mas assim, para dengue não tem outro tratamento a não ser a hidratação. Então, essa hidratação ela vai demorar mesmo. Então, que procure. A gente sabe que está lotado, não são só os terceiros, nem os nossos, os privados também. Mas, assim, para que não ocorra mais de, tipo, sabe, hoje a gente lida muito com o imediatismo. Eu quero ir lá, tomar uma medicação, ir embora e ficar bem. E para dengue, infelizmente, não é assim. Então, procure o médico, sim. Tá certo. Agora, conversando um pouco antes de começar o jornal, fora do ar, o Bruno disse que tinha uma informação nova. O que vai acontecer no próximo sábado? Nós vamos, na verdade, estamos... a gente vai fazer o dia D, que é o dia da vacinação contra a pólio, né? E nós vamos fazer em algumas unidades aqui, não serão todas, mas das 8 às 14. E aproveitando, inclusive, para dizer que a gente ainda tem um pouquinho da vacina da dengue. Então, se os pais se sentirem à vontade para levar as crianças, Tá certo. bom? Tá certo. Daniela, a gente só pode agradecer a sua participação, sua visita aqui ao Jornal da Band. Obviamente, o microfone está sempre aberto para a gente falar um pouco mais sobre essa doença, sobre esse mosquitinho que realmente tem tirado o sono, o sossego do brasileiro de uma forma geral e, obviamente, do sorocabano também. E torcendo aí para que cada vez mais as pessoas tenham consciência de manter os seus quintais limpos, manter a sua residência limpa para que a gente tenha menos focos da dengue. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada a vocês.